Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gessonias Marinho. Galera, vamos já conferir no slide porque hoje tem muito assunto, certo? Então vamos conferir o tema da aula de hoje. Beleza, galera, a gente segue com o nosso projeto, né, aula de língua portuguesa, e o tema da aula de hoje, concordância nominal, é o tema da aula hoje. Professor, concordância, como assim? Essa palavra é concordância, o que tem a ver? Concordar, será que tem a ver com o verbo? Tem muito a ver, certo? Concordar é quando você tem uma opinião igual, né? Muito parecida com a do outro. Beleza? Você faz um acordo, você termina aceitando. Então a gente vai ver que as palavras, elas concordam, ok? Mas elas concordam como? Aí é isso que a gente vai estudar hoje, certo? As palavras concordam também, umas com as outras. Beleza? Primeira lição de hoje. Olha aí, grava aí na sua memória, na sua cabeça. As palavras concordam umas com as outras, certo? Mas como? É isso que a gente vai aprender, certo? E antes de saber como é que elas concordam umas com as outras, eu quero que vocês atentem para esses dois nomes aqui, ó, porque eu vou repetir muito na aula de hoje. Determinado e determinante. Presta bem atenção, foca agora, não deixe de aprender isso daqui se você ainda não souber. Se você já souber, ótimo, excelente, certo? Então, o que é o determinado e o determinante? Veja só, nos exemplos aqui, ó, casa azul, homem alto. Uma palavra eu vou chamar de determinado e a outra palavra eu vou chamar de determinante. Como assim, professor? Veja só, tem uma palavra casa, certo? É qualquer casa? Não, é uma casa que deve ser azul, certo? Ou seja, a palavra casa vai ser o determinado. E o determinante dela, quem vai determinar ela é a palavra azul, certo? Então aqui eu tenho determinado, que é casa, e azul é o determinante. Por quê, professor? Porque azul é quem vai determinar a casa, não é qualquer casa. Você está procurando, vamos supor, você está num quarteirão procurando uma casa. E aí você diz, olha, eu queria saber onde tem uma casa. Aí alguém vai dizer assim, olha, tem várias casas aqui. Agora, quando você usa um determinante para que especifique a casa, aí você vai dizer, não, tem que ser uma casa azul. E aí a pessoa, tem uma casa azul, né? É só você virar aqui a esquina. Beleza? Deu para entender que o determinante ele serve para especificar uma palavra determinada. Ok? Homem. Pode ser qualquer homem? Não, tem que ser aqui no caso um homem alto, né? Que é o determinante. Então você está procurando, você perdeu de vista alguém, né? Aí você viu um homem, aí a pessoa vai dizer, olha, tem vários homens aqui, né? Aí você, um homem alto, um determinante, certo? Você está determinando, está especificando qual é o homem, certo? Então, galera, a gente vai usar muito essas palavras aqui, ó, determinado e determinante. Por quê, professor? Porque na concordância nominal é a relação em número e gênero entre determinante e determinado. Como assim, professor? O que é o número? O número pode ser o plural, né? O plural ou o singular, certo? E o gênero, gente, gênero não é sexualidade, viu? É gênero masculino ou então feminino, beleza? São os dois gêneros. Ou seja, se o determinado, por exemplo, homem, está no singular e também está no masculino, né? Homem é uma palavra no singular e no masculino. Eu vou usar o determinante que vai concordar com ele, certo? Ou seja, se é um homem, né? Homem, então eu vou usar um determinante que concorde com ele. Se for alto, né? Então eu tenho que usar o determinante alto, que esteja também no singular e no masculino, ok? Vamos supor que você ache que esse homem seja bonito, né? Então você vai colocar bonitos? Não, você vai colocar bonito, né? No singular e no masculino. Beleza? Certo? Porque é o determinante. O determinante concorda com o determinado, certo? Por isso que o nome do assunto é concordância nominal. Olha o exemplo aqui, ó, carros. Carros é a palavra que a gente vai chamar de determinado, certo? Carros, ok? É o determinado. E aí, todas as outras palavras que vão especificar quais são esses carros, elas vão concordar com ele.
como é que está carros? Está no plural ou no singular? Responde aí. Plural, muito bem. Não é só um carro, mais de um carro, carros. Está no masculino ou feminino? Masculino, né? Carro é um substantivo masculino. Beleza. Então, todas as palavras que especificarem esses carros, melhor dizendo, né? Elas vão ter que também concordar. Elas vão ter que aparecer no plural e no masculino. Olha aí quais são essas palavras. Os, né? Primeiro começou já pelo os. Não é o carros, é os carros, né? Concordando aí com carros. Meus, né? Os meus. Não é meu carros, né? É meus carros, tem que ser, e não é minhas carros, né? Então veja só que concordou. E aqui tem um numeral também. E aí, como são dois carros, né? Pretos, não é carros preto, né? Carros pretos, né? E novos também, veja só. Todas as palavras, né? Elas concordaram, elas se igualaram a carros em número e gênero. Número, no caso aqui, plural, gênero, no caso aqui, masculino, certo? Se eu trocasse o determinado por outra palavra, né? Se ao invés de carros eu colocasse uma palavra, né? No feminino, casas, né? Casas. Vamos só trocar por casas, né? Casas. Eu ia poder usar a mesma frase? Os meus 2 casas pretos são novos? Não. Peraí, professor, você é professor de português, você está cometendo esse erro aí brutal, como assim? Claro que eu não ia comentar isso, né? Vocês sabem, e nem vocês também. Naturalmente, gente, essa regra aqui não precisa nem ir para a escola para aprender isso. Naturalmente, quando você vai se referir à casa, você já vai usar o quê? Você vai usar o feminino, e aí se for mais de uma casa, plural. Então, as minhas 2 casas pretas são novas, né? Olha, ia mudar praticamente tudo, menos o verbo, né? Que não ia mudar. Beleza? Então, as, né? Ia aparecer o quê? As. Aí o pronome, minhas, não é? Aí o numeral, 2 casas, né? Aí pretas são novas. Tudo ia mudar. Tudo, né? Veja só, praticamente tudo. Só não o verbo, né? Então, beleza. Tranquilo, gente? Deu para entender aí o que é a concordância nominal? Então, é quando uma palavra ela concorda com a outra em número e gênero. Número, plural e singular. Na gramática, número só é plural e singular. Certo? Na matemática tem um bocado de número aí. E gênero masculino e feminino. Beleza? Então, vamos aqui. Mais de um determinado e somente um determinante. Ou seja, eu vou ter 2 palavras, né? Que eu vou especificar. Olha só a frase. Prima, então aqui é o primeiro determinado, e tia, que é o segundo determinado. Então, eu estou falando aqui da prima e da tia, certo? Lá eu estava falando só de carros, ainda agora, não era? Só de casa e só de homem. Agora eu tenho prima e tia, certo? E aqui no caso, as duas têm gêneros iguais, né? Tanto prima e tia estão no feminino, não é não? Então, todas as palavras que se referirem a prima e tia, nós vamos usar no feminino. Vamos ler a frase toda. Hoje, em minha casa, recebi a visita de minha prima e tia paulista, certo? Então, olha só, minha está no feminino, certo? E tia, aliás, e paulista também está no feminino. Beleza, certo? E aqui no outro exemplo tem também, né, outra possibilidade de eu escrever isso. Hoje, em minha casa, recebi a visita de minhas, né? Minhas, certo? Por que que está no plural, professor? Porque está se referindo às duas ao mesmo tempo, né? Minhas prima e tia paulistas, né? Porque eu tenho duas, né? Dois determinados, eu tenho prima e tia. Professor, e aqui no caso, quem é minha prima? Aliás, a prima é minha, mas a tia não é. E paulista é só a tia, a prima não é? Não, as duas. Essa concordância aqui a gente chama de concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? Certo? O que é a concordância atrativa? É que você concorda com o mais próximo, mas tanto a tia e a prima é da pessoa que está falando, como também as duas são paulistas, certo? Então, é porque a concordância ficou com o mais próximo. Olha só, minha prima. Prima está no feminino singular, então minha. Tia está no feminino singular, então ficou paulista, certo? Mas eu posso concordar com as duas ao mesmo tempo.
Posso colocar no plural. Minhas, prima e tia, paulistas, não é? Certo? Porque eu estou concordando com as duas ao mesmo tempo, certo? Aqui eu concordo com a mais próxima, nesse primeiro exemplo, que é a concordância atrativa, e aqui eu concordo com as duas, né? Certo? Beleza? Gêneros iguais, olha só, os gêneros são iguais, né? Tanto prima e tia estão no feminino. Agora vamos ver quando os gêneros mudam, olha só. Agora eu vou falar aqui do banheiro, que está no masculino, é o primeiro, ó, está no masculino, e o segundo determinado, que é sala, que está no feminino. E agora, como é que vai ficar, professor? Eu posso usar a concordância atrativa, ou então eu posso usar a concordância geral, não é? Olha só, o hotel possui banheiro e sala boa, porque aqui eu concordei com o mais próximo, com sala. Ou então eu posso usar, o hotel possui banheiro e sala bons, porque eu concordei com os dois. Professor, ficou estranho. É estranho, mas é assim mesmo, certo? Porque eu estou me referindo a banheiro e sala. O banheiro e a sala do hotel, né, são bons, certo? Então, por isso que o hotel possui banheiro e sala bons, porque eu estou me referindo aos dois ao mesmo tempo. Esse daqui, eu estou concordando somente com o primeiro, mas não deixa de o banheiro ser bom, de dizer que o banheiro também é bom, certo? É porque eu concordei com o mais próximo. Agora, o que não pode acontecer é, com gêneros diferentes, eu usar o feminino plural. O hotel possui banheiro e sala boas. Por quê, professor? Porque na gramática, o masculino plural, olha só, anota essa regra aí, ó, masculino plural, certo? Ele é tido como neutro, beleza? Ele é visto como neutro. Ele tanto se refere a os gêneros, né, que a gente pode definir, né, masculino, como também feminino, no caso aqui é gênero, viu, gente? Não, porque se a gente for falar de sexualidade, muitas palavras têm gêneros na língua portuguesa, mas não tem sexo, né? Por exemplo, a gente falou aqui de casa, está no gênero feminino, mas qual é o sexo da casa? Não tem definido isso. Então, o gênero em si é neutro, por quê? Porque ele se refere aos dois, né? Aos dois gêneros, masculino e feminino ao mesmo tempo, certo? Então, ele ganha esse indício de neutralidade. Então, eu posso me referir, o hotel possui banheiro e sala bons, sem nenhum problema, porque ele adquiriu essa característica de neutro, né? Basta você usar numa frase simples, você vai comparar, né? Então, por exemplo, Joana é a melhor entre todos os professores. Você vai ter que usar o masculino plural. Porque se você disser assim, Joana é a melhor entre todas as professoras, a pessoa que vai estar ouvindo sua frase, né, ou lendo, ela vai entender que entre todas as professoras mulheres, Joana é a melhor, certo? Mas entre os homens, não, ela já não se destacou. Agora, quando você diz Joana é a melhor entre todos os professores, a pessoa já vai entender que Joana é a melhor entre as professoras mulheres e também os professores homens, certo? Ok? E aí daí você consegue, veja só como, viu como tem mais sentido, né? O masculino plural, ele abrange todos, certo? Ele abrange tanto o feminino quanto também o masculino. Por isso que não é preciso, você pode fazer isso sem nenhum problema, mas não é preciso você dizer bom dia a todos e a todas, certo? Você pode fazer, você quer destacar, dá para entender que é um destaque, né, que se quer dar para o público feminino, talvez, né? Certo? Mas você dizendo bom dia a todos, né, você já está, ok, ali colocando todo mundo, né, colocando todos os gêneros ao mesmo tempo, certo? Um determinado e mais de um determinante, né? Agora nós temos um determinado e temos duas palavras que vão especificar ele, certo? No caso aqui, ó, o determinado quem é? Família, ó, um determinado, família. Nós podemos, né, colocar aqui os determinantes dele, né, Silva e Pereira. Temos duas famílias, a família Silva e a família Pereira, né? E diz aqui, ó, as famílias Silva e Pereira são originárias de Portugal, né? Então não precisa colocar os dois no plural, as famílias Silvas e Pereiras. Por quê? Porque você pode dar a entender que tem mais de uma família Silva, certo? E Pereira também, você vai dar esse entender que tem mais de uma família, né? Certo? Pereira. Aliás, o determinado são as famílias, né? Certo? Tá aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, Silva e Pereira, ok? Todos aqui determinando famílias, certo? Então, vejam só,
Você não vai colocar no plural Silva e Pereira, por quê? Porque você vai dar a entender que tem mais de uma família, certo? Você pode ter o sobrenome Silva, eu não tenho o sobrenome Silva, né? Mas vai ver que o Paulo tem o sobrenome Silva. Então você e o Paulo são parentes por isso? Não, né? São famílias diferentes, certo? Então, família Silva, tem várias famílias Silva, né? Aí o outro exemplo que você pode usar, a família Silva e Pereira, sem nenhum problema. Você pode deixar no singular, a família Silva e Pereira. Então, como é que isso aconteceu, né? Porque está se referindo ao mais próximo, mas ele serve para os dois, né? Então, a família Silva e Pereira são originárias de Portugal, né? Não tem nenhum problema, certo? E aí você pode repetir aqui, ó, o artigo. Pode colocar ele ou não, né? A família Silva e a Pereira, né? São originárias de Portugal. Professor, o verbo ficou aqui no plural. Por quê? Porque eu estou falando de duas famílias, né? Então eu tenho dois núcleos aqui, certo? Então a família Silva e a Pereira. É como se fosse um sujeito composto. Na concordância verbal, tenho certeza que vocês vão ver isso tranquilamente. Beleza? Então vamos aqui continuar a nossa saga, né? Vamos aos casos particulares. Galera, o que pode realmente cair? Pode cair aquilo dali, mas o que vai cair, certamente, é isso bem daqui. Isso daqui é certeza que tem uma questãozinha. Vamos lá. Ó. Atualmente, existe menos solidariedade entre os homens, certo? Quando você vai usar a palavra menos, ela sempre vai ficar desse jeito. Não existe menos, né, nesse sentido aqui, o menos no feminino, certo? E no plural, né? Aliás, no singular, certo? Então, você não pode dizer assim, mena e nem menas, ok? Você tem que dizer menos, ok? Então, atualmente existe menos solidariedade entre os homens. Tem gente que ia escrever assim, ó, atualmente existe menos solidariedade, né? Porque a palavra solidariedade está no feminino. Mas no caso do menos não precisa, viu, gente? Não é assim, tem que ser dessa forma aqui, ó, o correto. Sempre você vai manter ele assim, ó, menos, ok? Ah, professor, fulano está vindo menos vezes para a escola. Não, gente, fulano está vindo menos vezes para a escola, certo? Então, sempre você vai utilizar ele no masculino plural, mesmo quando a palavra, né, que você vai concordar está no feminino. O caso também de alerta. Alerta fica sempre no singular, certo? E feminino, né? Não existe alerto, né? João ficou alerto. Não. É alerta, ok? Até mesmo quando a palavra estiver no plural. Depois do atentado de 11 de setembro, os americanos ficaram alertas. Não, alerta. Tem que ficar sempre no singular. Não pode ser alertas, certo? Se você colocasse assim, ia estar incorreto, viu? Então, os americanos ficaram alerta com a entrada de estrangeiros no país. Então, você vai sempre manter a palavra alerta, ok? No singular, ok? Nunca você vai colocar no plural. Mesmo sendo você e mais umas 20 pessoas. Vamos para outro caso particular, né? O mesmo, o próprio, o anexo, o kit e o obrigado, né? Vamos falar de todas elas. O mesmo, certo? Quando ele tiver o sentido de próprio, ele vai sempre, né, concordar com o seu determinado. Então, olha só, ela está no feminino singular. Então, ela mesma criou seus filhos, né? Certo? Ela mesma. Veja que tem o mesmo sentido de próprio, né? Ela própria criou seus filhos. Eu posso trocar por própria. Quando é que eu não vou usar a mesma, né? Quando eu vou deixar sempre mesmo. Quando tiver sentido de realmente, né? Então, ele fez mesmo aquilo, né? Olha aí, ó. Ele fez mesmo aquilo, ele fez realmente aquilo, né? Certo? Então, até se você colocar aqui, ó, no feminino, ela fez mesmo aquilo, né? Você vai colocar mais uma vez, né? Vai deixar no masculino, certo? Ela não vai variar quando tiver o sentido de realmente. Realmente. Mas quando ela tiver sentido de próprio, né? Então ela vai variar, ela mesma. Se fosse ele, né? Ele mesmo criou seus filhos, certo? Próprio da mesma forma, né? Eles próprios se condenaram com suas declarações, né? Se fosse no feminino plural, elas próprias, né? Se condenaram. Se estivesse no singular, né? Ele próprio. Beleza? Não tem muito segredo para o próprio, não.
Anexo, agora aqui tem um pouquinho, né? Anexo, ele vai sempre concordar também com o seu determinante, né? Então, as cópias, né? As cópias, que aqui vai ser o determinado, e ele vai ser o determinante, né? Então, as cópias, como elas estão no feminino singular, então eu vou concordar com elas, ó. As cópias dos documentos seguiam anexas, né? Ao contrato, ok? Qual é o segredo que tem de anexo, professor? É se aparecer o em. Se eu colocar em, né? Aí eu vou usar assim, em anexo ao contrato, beleza? Sempre assim. Professor, então eu não posso colocar assim não, as cópias do documento seguiu em anexas ao contrato. Não, se aparecer o em, vai permanecer sempre no masculino singular, beleza? Anexas aqui é quando não tem um em, viu? Assim também serve se tivesse no masculino, né? Se fosse no lugar de cópias, né? Fosse, por exemplo, deixa eu pensar aqui em alguma coisa, né? Os documentos seguiam anexos, né, ao contrato, certo? Então, os documentos seguiam anexos ao contrato. Usei logo aqui que estava mais perto, né? Kit, né? Kit, vai concordar, né? Meu irmão e eu estamos kits, certo? No caso, como são dois, você usa kits, beleza? Obrigado, né? O caso do obrigado. Aí depende de quem está falando, né? Ou a quem você está se referindo esse obrigado. Então, se o falante, né, for do gênero feminino, então ele vai usar obrigada. Se for do gênero masculino, vai usar obrigado. Beleza? Então, obrigada, disse a moça e depois saiu. Quem foi que disse? Foi a moça, né? Então, por isso que está corretinho, obrigada. Se fosse o moço, né, seria obrigado. Ok? Aqui, como eu estou falando de Joana, né, Joana sentiu-se obrigada, né, a lhe prestar o favor, né? Certo? Se fosse João, João sentiu-se obrigado a lhe prestar o favor. Beleza? É isso daqui, gente. É memorização mesmo. Não tem para onde correr, né? Tem algumas dicas aqui, mas essas dicas é para você lembrar, né? O caso aí do em anexo, do mesmo com o sentido de realmente, viu? É memorização um pouquinho. Outros casos particulares, né? O caso do muito, do pouco, do bastante, certo? Vamos lá, ó. Os alunos tinham muitas dúvidas sobre o assunto. Quando for um pronome, né, nós vamos concordar, né? Veja só, dúvidas, muitas eu concordei com dúvidas, né? Certo? Agora, quando for um advérbio, que tiver ideia de intensidade, né, aí eu não vou concordar. Ó. As declarações dele eram muito reveladoras, né? Porque a revelação era bombástica, certo? Então, eu estou aí, né, dando uma intensidade para a reveladora. Eu não estou dizendo que existiam muitas declarações, né? Se eu me referisse a declarações, tudo bem, né? As muitas declarações. Mas não, estou me referindo aqui, né, ao grau de peso, né, que tem essas declarações, certo? Então não concorda, viu? Porque é advérbio. Ele permanece desse jeito aqui, ó, tá certinho. Ok? Então toda vez que for aqui, ó, pronome indefinido, ó, a gente pode observar, ó, ele vai concordar, ó. Existem poucas oportunidades, né, no mercado de trabalho, certo? Ela é pouco conhecida, veja que está no feminino, ó. Mas como ela não é muito conhecida, né, como é o grau de popularidade dela que está sendo analisado, certo? Então a gente observa aqui, ó, que é pouco conhecida, certo? Não precisa concordar, tá certinho aqui, viu? Pouco conhecida, porque é o advérbio, ele modifica se ela é a intensidade de como ela é conhecida, certo? Se é pouco, se é razoável ou então se é muito, né? O caso do bastante, que pode ser o mais desconhecido aqui para vocês, né? Então, olha só, o carro possui bastantes recursos. Aqui, gente, para vocês entenderem, é só trocar bastante por muito. Se você trocar por muito e tiver que concordar, ó, o carro possui muitos recursos? Não, o carro possui muitos recursos. Então, o bastante você também vai concordar, né? Bastantes recursos. Você vai colocar bastante no plural, certo? Agora, quando você trocar pelo muito, né? E ver que não precisou variar ele, né? Concordar com o referente, né? Então, o almoço e o jantar estavam muito bons, né? Então, o almoço e o jantar estavam bastante bons. Não precisa colocar, né, bastantes, né? Bastantes bons, né? Não precisa, porque é um advérbio, certo? Está indicando, né, com o grau também, né,
desse bom, se é pouco, né? Se é muito, certo? Então, estavam muito bons, beleza? Então, é só trocar pelo muito, ou então troca até pelo pouco também, né? Serve, você está trocando pelo contrário, né, dele. Então, o almoço e o jantar estavam, né, pouco bons. Fica meio estranho, né? Aqui, nessa frase em si. Mas só trocar o bastante pelo muito que aí você vai usar. Você vai saber se vai usar muitos, aliás, bastantes ou bastante, né? Se usar muitos, então é bastantes. Se usar muito, então é bastante, ok? Olha só, dá até para trocar aqui, ó. As declarações dele eram bastante ou bastantes reveladoras. Como eu usei muito, então é bastante, né? As declarações dele eram bastante reveladoras, né? Agora aqui seria bastantes, né? Ó, os alunos tinham bastantes dúvidas, né? Muitas dúvidas. Beleza? Deu para pegar? Tranquilo. Vamos seguir, tem mais, olha só, meio, vamos falar agora do meio, do caro, do barato e do só, né? Quando é que eu vou saber isso, né? Pessoal, quando se referir a numeral, o meio ele vai mudar, olha só, numeral. Meio-dia e meia. Professor, por que não é meio-dia e meio? Olha, eu já estou me referindo ao dia que está no meio, né? Não, olha aí, ó. Meio-dia, quando é que é meio-dia? Quando marca as 12 horas do dia, né? O dia não tem 24 horas? Então, quando eu chego às 12 horas do dia, é porque eu estou na metade, né, das 24 horas do dia todo, certo? Então, é por isso que é meio-dia. E essa meia aqui, por que está no feminino singular? Porque eu estou me referindo à hora, não é? A hora. É meia hora. Quando é que é meio-dia e meia? É quando são 12 horas e 30 minutos, não é não? Então, 30 minutos é o mesmo que meia hora, não é não? 30 minutos é mesmo que meia hora, então é por isso que eu uso meia, né? Que é metade de uma hora, meia hora, certo? Beleza? Então, Joana está meio tensa, agora é o advérbio. É como Joana está tensa, se é muito, se é pouco, né? Então, quando ele é advérbio, né? Aí sim, eu posso usar, eu tenho que usar somente meio, né? Mesmo Joana sendo no feminino. Por quê, professor? Porque eu não tenho como medir em números, né, a tensão de Joana. Eu não posso dizer se ela está metade tensa, né? Então, para você entender o uso do meio e do meia, né, é quando você tiver, por exemplo, metade. Por exemplo, a porta está meio aberta. Tem como você saber se é a metade dela aberta ou não? Não. Veja que um pouquinho de abertura que a porta tiver, você já vai dizer assim, a porta está meio aberta. Você não diz a porta está meia aberta. Porque você não está dizendo que ela está bem na metade, né? Certo? Então, quando você se referir à metade, você pode usar o meia, né? Aí, dependendo do determinado. O caso do caro. Olha só, roupas de luxo são caras. Aí eu estou me referindo diretamente, né, à palavra roupas. Por isso que é um adjetivo e aí eu vou concordar. Agora, quando eu me referir ao preço, né, a ideia de preço ou de valor, né, preço ou valor estiver implícita, aí eu tenho que usar somente caro, né? Suas filosofias de vida podem lhe custar caro, né? Podem lhe custar um valor caro, entendeu? Ou então um preço caro. Por isso, ó, que mais as suas filosofias de vida podem lhe custar caras. Não. Por quê? Porque tem uma ideia implícita aí de preço, certo? Então, podem lhe custar um preço caro, né? Ou então um valor caro. A mesma coisa de barato. Ó. No bazar haviam roupas baratas, né? As roupas eram baratas, beleza? Agora aqui não, né? Comprou a casa por um preço barato, né? Veja só que eu estou me referindo ao ato de comprar, né? Certo? Comprou barato, certo? Então, nem precisaria estar aqui casa. Comprou barato, né? Aqui, ó, custou caro. Veja que a ligação dele é com o verbo, no caso aqui, é com o verbo, não é com a palavra a ser determinada, né? Eles se sentiam sós no meio da multidão. Gente, quando esse sós tiver a ideia de sozinho, não é? Sozinho, aí eu vou usar ele no plural, né? Eles se sentiam sozinhos no meio da multidão. Beleza, sozinhos, né? Veja que aqui já não é mais sozinho, né? Sozinho a vida e o amor são mais valiosos neste mundo, não. Só a vida. A ideia aqui, né, é de somente. Beleza? Então, quando tiver a ideia de somente, eu sempre vou usar assim, ó, no singular. Beleza? Só. Não vou usar sós, né? Somente a vida e o amor são mais valiosos neste mundo. Então, só. Aqui, no caso,
Eles se sentiam sozinhos, então sós, né? Ok? Vamos a mais casos, né? Esses aqui são os últimos, que aí a gente vai para as questões. É bom, é necessário, é proibido. Gente, quando tiver essa construção aqui, ó, é bom, é necessário, é proibido, e também o é permitido, o é restrito, certo? Quando tiver essas construções aqui, ó, o verbo de ligação, certo? Verbo de ligação mais esses predicativos, vai depender do artigo, olha só, o artigo, beleza? Tem um artigo em todas aqui, ó. Se aparecer o artigo, eu vou concordar, ó. É boa a sua campanha. Se não tem um artigo, eu deixo do jeito que está, ó. É bom sua companhia. Perdão, falei foi campanha, estou pensando em eleição. Enfim, então, é bom sua companhia. Ou é boa a sua companhia, mas apareceu o artigo. Então, só vai mudar quando aparecer o artigo. É necessário apresentar meus sócios. Beleza, tá ok. Agora, se eu colocar o a, né? A apresentação dos meus sócios é necessária, viu? Tenho que concordar por causa do artigo. Então, o artigo faz eu concordar. É proibido a entrada de pessoal sem autorização. Beleza, tá corretinho. Mas se eu colocar o azinho na frente de entrada, né? A entrada de pessoal sem autorização, aí eu tenho que concordar. É proibida. Beleza? Tranquilo, nessa regra aí, ó. Show. Vamos lá para as questões, né? Nós temos cerca aí de 30 minutinhos para as questões. Vamos lá. Primeiro, o período em que, conforme a norma padrão. Gente, quando aparecer isso aqui, não se assuste. Conforme a norma padrão é a regra que a gente acabou de aprender, né? Então, a norma padrão você pode entender assim, ó, regra. Ok? Conforme a norma padrão é a regra. Ou seja, ele quer o correto, né? O termo destacado pode assumir tanto a forma singular quanto a plural é. Ou seja, o termo, né, que pode ter a forma singular e plural, certo? Vamos aqui, ó, destacar os termos. Bastantes poemas foram lidos na aula, né? Então, bastante aqui, ó, é o termo. Custam caro, aqui é o termo, né? Vendem-se quadros e esculturas usados, aqui é o termo. Compramos livro e jornal velhos, aqui é o termo. Na estante, dicionário e livros jogados. Aí ele quer saber, ó, veja que aqui, ó, tá no plural, aqui tá no singular, aqui tá no plural, certo? Vou até colocar plural, singular e singular, certo? Gente, para não perder tempo, eu vou logo aqui para o gabarito, né? Nós estamos com o tempo aqui corrido. O correto aqui é compramos livro e jornal velhos. Esse é o gabarito correto. Por quê? Eu posso me referir aos dois, né? O livro e jornal velhos, né? Ou eu posso concordar com o mais próximo, né? Compramos livro e jornal velho. Eu poderia escrever, ó, velho tranquilamente aqui, né? Ia ficar no singular. Compramos livro e jornal velho. E ia estar correto do mesmo jeito a frase, né? Diferente das outras, olha só. Se eu mudar bastantes, né? Eu vou mudar a regra lá, ó. Bastantes é só usar o muito, né? Muitos poemas, então tem que estar no plural. Eu não posso usar no singular. Custam caro, né? Então eu tenho que usar custam caro, porque o preço custa caro, né? Certo? Então eu tenho que usar também aqui no singular, não posso ir para o plural. Vendem-se quadros e esculturas usados. Plural. Professor, eu posso usar usados, que eu estou concordando aqui com esculturas e quadros. Mas eu não posso usar usadas, não? Não. Porque se você usar usadas, vai dar a impressão de que você está se referindo aos dois também. Não pode. Quando for gêneros diferentes, olha aí, ó. Gêneros diferentes, masculino e feminino, ou você usa o masculino plural, ou você usa o singular com o próximo. Certo? E aqui, veja que o próximo ele está no plural, então não vai dar certo. Na estante, o dicionário e livros jogados, né? Certo? Aqui, eu não posso, só posso usar o plural. Por quê? Se eu concordar com os dois, né? Jogados, beleza. Mas livros está no plural, então eu vou ter que usar jogados do mesmo jeito. Certo? Então, gabarito correto, letra D. Essa aqui é meio, dá um nozinho, né, na cabeça da gente, às vezes. Segunda questão, olha aí, nós já aprendemos, né, o caso do meio, do sós, do mesmo e do caro, né? Quando elas dirigem, ficam meio nervosas, né? Não dá para saber se elas estão metade nervosas. Então, o meio está corretinho, né? Não é meias nervosas. Não, não dá certo, né? As crianças estavam sós em casa, né? Certo? As crianças estavam sozinhas. Então, se eu troco por sozinhas, né? Tá ok. Ela mesma se dirigiu ao centro, né? Eu vou trocar pelo própria, né? Ela própria, então tá ok, né?
Se fosse realmente que desse certo, aí teria que ser ela mesma, né? Os carros custam caro, né? Ou seja, eles custam caro, não é os carros são caros. O valor deles, né? O preço deles é caro. Beleza? Então está correta também, né? Todas estão corretas. Aí vamos ver aqui o que ele está analisando, ó. A palavra meio é um advérbio, razão pela qual não se flexionou. Isso, ó, é um advérbio, não se flexionou. O que é flexionar, professor? É ir para o singular, aliás, é ir do singular para o plural, né? E mudar também de gênero, do feminino para o masculino, né? A palavra sós é um adjetivo, por isso concorda com o sujeito. Beleza, olha aí, ó. As crianças estavam sozinhas, né? É um adjetivo, certo? A palavra mesma sempre concorda com o substantivo pronome a que se refere. Verdade, né? Quando ela tiver o sentido de próprio, né? A palavra caro é um advérbio, razão pela qual não se flexionou. Verdade, né? O caro se refere ao custar, né? Custar caro. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas, né? Beleza? Vamos para a terceira questão, né? Olha aí o caso do é proibido, né? O aviso 1, é proibido a entrada de pessoas estranhas. Está correto, viu? Se aparecesse o azinho aqui, né? Aí eu teria que trocar pelo é proibida. É expressamente proibida a entrada de animais domésticos. Muito bem, apareceu o a, ó. Então, é expressamente proibida, né? Vai concordar. Eita, o risco aí não ficou bom não. A água é bom para a saúde. Olha o é bom, né? Certo? Só que veja o que apareceu o azinho. Então seria a água é boa para a saúde. Não está correto aqui, viu? A água é boa. Então essa aqui é a única errada. Aviso 1 e 2 estão corretos, né? Então a concordância nominal está adequada à gramática normativa. Gramática normativa, gente. É só regra. Isso aqui que pode pegar vocês, né? Então, se está adequada, né? As regras. Você pode interpretar assim, né? As regras. Quais são os avisos? 1 e 2, né? Então, letra A. É isso aí mesmo? Opa! 1 e 2. O gabarito não está marcando certo, viu, gente? É 1 e 2 que estão corretos, não é o 3 não, né? Quarta. Em qual das alternativas abaixo a concordância não ocorre, né? Olha aí, mais uma vez o é o proibido, né? É proibido a entrada. Veja como tem o A, era para ter o A aqui, viu, gente? Então, é proibida a entrada neste recinto em traje de banho. Opa, já foi, né? Onde não ocorre, não ocorreu aqui, ó. Então, é a letra A. Vamos ver as outras? É proibido a entrada. Beleza, agora está correto. É permitido o acesso. Beleza, no masculino, gente, tendo ou não o artigo, né? Ele vai continuar do mesmo jeito, está correto. É restrita a circulação. Olha aí, como é a circulação, então o azinho aqui está certo também. Beleza? Então veja só, sensibilidade é bom, né? Se tivesse a sensibilidade, aí seria é boa, né? Mas como não tem, então está corretinho, né? Sensibilidade é bom. Então só a letra A aqui não está correta. Muito bem, o gabarito agora concordou com a gente, né? Quinta questão. A concordância inadequada no que diz respeito ao padrão da língua em, né? Mais uma vez, ao padrão culto da língua, mais uma vez são as regras, né, de gramática. Eu estou aqui só simplificando para vocês, né? Ó, clima e terra. Primeiro, gente, nós temos a palavra clima, que é masculino, né? Masculino, e terra, que é feminino. Aí aquela regra lá do início da aula, certo? Clima e terra desconhecidas. Pode? Pode. Que eu estou me referindo somente a terras. Clima e terra desconhecidos, certo? Pode, que eu estou me referindo aos dois, né? Tanto o clima e a terra são desconhecidos, né? Sei lá do planeta Marte, né? Lá no planeta Marte o clima e a terra são desconhecidos. É isso que eu estou dizendo, né? Terras e clima desconhecidas. Galera, aqui não pode. Por quê? Clima está no masculino. Ou eu usaria clima, terras e clima desconhecido, como está aqui, ó. Ou então terras e clima desconhecidos, como está na letra E. Agora a letra C não pode. Por quê? Desconhecidas tinha que concordar com o mais próximo, que seria terras. Mas terras não está sendo mais próximo, viu? Terras está distante. Quem está mais próximo é clima. E como o clima é masculino, teria que ficar terras e clima desconhecido, como está na letra D. Ou então eu ia concordar com os dois ao mesmo tempo, terras e clima desconhecidos, como está na letra E. Dessa forma aqui não pode. Por quê? Porque não concorda nem com o mais próximo e nem com os dois ao mesmo tempo. Então, ó,
certo? Como ele quer a inadequada, né? Ele quer o erro, certo? Então, a letra C. Beleza? Sexta questão. Vamos para a sexta questão agora, né? Sexta questão. Observe a concordância nestas frases, né? A sala está meio escura. Tem como você medir se a sala está metade clara e metade escura? Não, gente. Você não anda. Qualquer escuridãozinha que tiver na sala, você já vai dizer, olha, a sala já ficou meio escura, certo? Pouquíssima escuridão que tiver, você já vai dizer assim, meio escuro. A não ser que você olhe assim, essa parte aqui está toda escura e essa parte aqui está toda clara. Aí você pode dizer, né, que metade da sala está clara, metade da sala está escura e metade está clara, certo? Mas você não faz isso, né? Meio escura, certo? Aponta aí, né, modifica a escuridão da sala, certo? Então não é meia escura, tá corretinho aqui. Eles estavam alerta. Nós aprendemos que alerta sempre vai se manter, né, assim, no singular, nunca vai para o plural. Eles estavam alertas, não. Então tá correto também. Minha farda está menos suja que a sua. Menos suja, né? Menos, não existe menos, viu, gente? Certo? Não existe nesse caso aqui menos. Ok? É menos suja. Menos suja que a sua. Então, essa daqui é que está errada, não é? Não está correta. Somente a 1 e a 2. Levando-se em consideração a norma padrão da língua, somente a frase 1 está correta, né? Ou então somente a frase 2 está correta. Não, as frases 1 e 2 estão corretas, né? E olha, mais uma vez ele coloca assim, ó, norma padrão da língua, né? E eu simplifico para vocês, regras, ok? Então, letra C é o gabarito correto aqui da sexta questão. Fiquem atentos, viu, gente? Norma padrão da língua, quando aparecer norma... Olha, deixa eu até anotar logo aqui, ó. Quando aparecer norma padrão da língua, ou então norma culta da língua, certo? Ele quer um acordo às regras gramaticais, certo? O uso correto das regras gramaticais. Sétima e oitava, olha aí, num tapa só a gente já vai resolver duas questões, né? Duas questões. Sétima, pede o quê? Indique a alternativa que respeita a concordância nominal prescrita pela norma padrão da língua. Mais uma vez, olha aí, ó. Norma padrão da língua. E ele quer o quê, ó? Que respeita, né? Se respeita é porque está de acordo. Ele não quer o erro, ele quer o acerto, né? Onde é que está a concordância nominal sendo feita de maneira correta, né? Olha o que diz a letra A. Não é permitida, olha, o é permitida, né? Como apareceu o A, está correto, ó, não é permitida a presença de menores neste recinto. Beleza. Muito obrigado, disse-me ela sorrindo. Quem foi que disse? Foi ela. Como esse ela aqui, né, está apontando para o feminino, então o certo seria muito obrigada, né? Então aqui, ó, não está correto. Certo? Não está correto. Então a letra A a gente já tirou, né? Porque ele quer o que respeita. Vamos ver as outras. Infelizmente, temos motivos bastante para cuidar de você, certo? Então, temos muitos motivos, né? Então, temos motivos muitos, certo? Eu posso trocar pelos muitos. Então, seria aqui, ó, bastantes, né? Não seria bastante, seria bastantes, né? Certo? Então, não está correto, porque está no singular, deveria estar no plural. Limonada é muito boa para refrescar. Gente, se tivesse a limonada, estaria correto. Mas como não tem, né, seria é muito bom para refrescar, certo? Remetemos anexo ao recibo uma fotocópia. O que foi anexo? Foi a fotocópia. Está no feminino singular. Então, anexo deveria estar no feminino singular também. Remetemos anexa ao recibo uma fotocópia da conta de luz, né? Agora, se tivesse o em, remetemos em anexa ou em anexo? Em anexo, viu? Quando tiver o em, sempre fica no masculino, certo? Então, remetemos em anexo ao recibo uma fotocópia da conta de luz. Beleza? Também está incorreto. Letra A, né? Tiramos aí a letra A, vamos, olha aí o gabarito. Valeu, gabarito. Você agora, né, tá sendo bondoso. Oitava questão. Considere-se que há palavras variáveis e palavras invariáveis. O que é isso, professor? Palavras variáveis e invariáveis. São palavras que não mudam, viu, gente? São palavras que não mudam nem o seu gênero
e também não mudam o seu número, certo? É o caso de menos, ó. Menos. Menos fica sempre assim, certo? Menos nem fica menos e nem fica menos, né? Menos, ok? Então, olha só. Qual é a frase que está em desacordo, né? Desacordo, ou seja, ele quer o erro, né? Com a norma padrão, né? Olha, mais uma vez, esses termos são recorrentes, né? No que diz respeito à concordância. Estamos todos alerta, né? Olha aí, alerta é uma palavra invariável, ela sempre fica desse jeito, ó. Então está correto. Se ele colocasse alertas, já era. Todos alertos, já era, estava errado, seria a letra A, né? Mas ela está correta, né? Ele quer saber que está em desacordo, então vamos seguir. A população está meio descrente, né? Certo? Esse meio aqui não é metade descrente, não. Meio descrente é o grau de desconfiança da população, né? De descrença, certo? Então está corretinho também. Meio só vai ser usado meia, né? Quando nós usarmos com o sentido de metade, né? Ok? É o caso lá do meio-dia e meia, né? Que é metade de 1 hora. Quanto é metade de 1 hora? 30 minutos. Então, meio-dia e meia são 12 horas e 30. As organizações que cuidam das crianças receberam bastantes recursos este ano, né? Então, as organizações que cuidam das crianças receberam muitos recursos este ano. Beleza, tá corretinho, né? Tá corretinho aqui, ó. Certo? Porque eu trocando pelos muitos, né? E eu vi que foi para o plural, então bastantes também vai para o plural, certo? A dica é trocar bastante por muito. Se o muito vai para o plural, então bastante também vai para o plural, né? Ficou certinho. A partir de hoje, é proibido a adoção de crianças que tenham pais biológicos vivos. Opa! É proibido o quê? A adoção. Professor, apareceu o A, então seria aqui um A também. É proibida a adoção. Então, não está correto, infelizmente, né? Essa aqui é que tem um desacordo. Então, letra D, né? Vamos só conferir a letra E. No caso de crianças sob maus tratos, né? Muitas vezes elas próprias, né? Elas próprias, tá aqui, ó, próprias, fogem para as ruas, né? Tá corretinho, né? Elas próprias fogem para as ruas, tá correto. Beleza? Então, letra D, da 8ª questão. 9ª e 10ª, né? Temos aí as duas últimas questões agora, né? Vamos lá para a 9ª. Considerando a concordância nominal da norma padrão, assinale a frase correta, né? Então, ele quer a correta. E mais uma vez, olha aí, gente, ó. Norma padrão, viu, gente? Regras, são as regras. Eu estou simplificando, Alguém pode dizer, e professor, norma padrão não é regras, estou simplificando para que vocês possam entender melhor, né? Os alunos. Beleza? Então, ela mesma confirmou a realização do encontro, né? Ela mesma confirmou. Esse mesmo aqui não é de realmente, ela realmente confirmou. Pode ser até, né? Mas ele parece muito mais estar apontando para ela própria, né? Foi ela quem disse, não foi outra pessoa que disse no lugar dela, né? Então vamos supor que eu esteja falando de alguém muito importante, né? Certo? Vamos supor que eu esteja falando da prefeita de Timon, né? Então ela mesma confirmou, né, a realização do encontro. Foi a própria prefeita, não foi seu assessor, não foi sua assessora, não. Foi ela mesma, né? Ela, a prefeita. Certo? No caso aqui, se esse mesmo for de próprio, viu, gente? Está incorreto. Vamos sustentar ela, porque vai que esse mesmo aí é de realmente, né? Ela realmente confirmou a realização do encontro. Aí ela estaria correta. Então, como é que a gente vai fazer, professor? Se nós acharmos outra que esteja errada, então, no caso, a outra é que está errada e essa daí está certa, viu? Então, por enquanto, a gente segura a letra A. Por enquanto, ela está sob observação, viu? Vou colocar aqui, ó, OBS. OBS de observação para a letra A. OBS. Vamos continuar. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra, né? Opa, a reedição da obra foi muito criticada. Seria um Azinho, né? Certo? Então, tá incorreta essa daqui. Certo? Tá incorreto. Então, por enquanto, ó, a letra A tá mantida, já que a letra B foi embora. Se tivesse só a letra A e a B, a gente teria que marcar a A, porque a B está
a gente já verificou que está incorreta, né? Ela ficou meia preocupada com a notícia. Gente, meia preocupada. Tem como você... Não, deixa eu medir aqui teu grau de preocupação, né? Deixa eu medir aqui a preocupação. Se você está totalmente ou está só metade preocupado, né? Não tem como, viu, gente? Esse meio aqui não existe nesse caso, certo? Então seria meio, ok? Meio preocupado. Então está incorreto. Ou seja, a letra A por enquanto está correta. Letra A por enquanto, né? Vamos ver aqui outro. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Opa! Quem foi que falou? A gente tem que identificar quem foi que falou. Veja que ele não cita se é o nome da mulher, nenhum pronome, né? Se é ela, certo? Mas tem aqui, ó, emocionada. Esse emocionado aqui, né? Certamente concorda com o falante, né? Com o emissor, certo? Que está no feminino. Então, se está no feminino, né? Certo? Então, é obrigada, tá corretinho. Opa! A letra A, então, vai cair por terra. Vai cair por terra. Mas vamos continuar aqui, vamos para E. Anexo, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Quem é que vai em anexo, né? Até eu esqueci de dizer uma coisa com vocês, né? O que é uma coisa anexo, né? Vocês sabem que é uma coisa que está anexa, né? O que é algo que está em anexo? Vocês sabem o que é, né? O anexo, gente, é quando você tem, por exemplo, né? Você tem um documento e você vai colocar junto dele outras coisas que são importantes, né? Então, você tem um documento que está provando que alguém fez algo errado. Então, você manda fotos, né, anexadas a este documento. Então, as fotos, né, elas não fazem parte do documento, mas elas servem, né, elas vão junto ao documento. Então, anexo é o que está junto, certo? Então, ó, anexo, remeto-lhe nossas últimas fotografias. As fotografias estão juntas, né? Então seria anexas, não anexo, né? Anexas. Beleza? Então tá incorreta também, ó. Incorreta. E aqui a gente chega à conclusão de que também está incorreta, né? De que esse mesmo aqui, no caso, é próprio, né? E seria própria. Ela própria, né? Então, ó, tá incorreto também. Letra D é o gabarito. Olha aí, o gabarito concordou com a gente. Beleza. Vamos à 10ª e última questão, certo? 10ª e última questão. Essa 10ª questão aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem ela. Agora, só a última. Tem aqui, ó, 3 coisas aqui para vocês fazerem, né? Então, olha só. Assinale a alternativa que completa as lacunas da frase abaixo, levando-se em consideração a concordância nominal prescrita pela gramática normativa, né? Então veja só, aí lacuna, né? Discussão entre homens e mulheres. Lacuna de novo, ao mesmo ideal, pois já se disse, lacuna de novo, vezes que da discussão, ainda que, não sei o que, né? Acalorada nasce a luz. Você vai colocar, ó, essas palavras aqui, certo? Você vai colocar elas, beleza? Então, eu vou deixar aí um tempinho para que vocês façam, certo? Deixei aqui valendo.
Pronto, galera, conseguiram fazer? Beleza. Vamos ver aqui como é que vocês vão se dar, se vocês acertaram ou não, né? Se deram bem ou não. Então, olha só. No caso aqui, seria, né, bom ou boa. Aí ia precisar do artigo. Se tiver o artigo, né, se tivesse o artigo, né, o azinho seria é boa, mas não tem. Então, é bom. É bom discussão entre homens e mulheres, né, porque não tem um artigo. Então, olha só, a gente já tira aqui, ó, elimina C e D, viu? Então, é bom discussão entre homens e mulheres, voltados, né, ao mesmo ideal, ou voltadas ao mesmo ideal, né? No caso aqui, eu posso usar tanto um como o outro, porque eu vou concordar com o próximo ou com todos, né? Eu vou usar o que concorda com todos, é melhor, voltados ao mesmo ideal, certo? Pois já se disse, né? Bastante ou bastantes, né? Bastante ou bastantes. Aí a gente troca pelo muito, né? Pois já se disse muito vezes ou muitas vezes? Muitas vezes. Então eu vou usar bastantes, certo? Bastantes. Porque eu troquei pelo muito e ficou muitas, né? Pois já se disse bastantes vezes que da discussão, ainda que meio, né? Ou meia acalorada. Muita gente ia querer escrever assim, gente, mas isso daqui não se mede a metade, né? Então não é metade acalorada. É meio acalorado, né? Então vamos usar o meio. Então olha só, bom, voltados, bastantes e meio. Letra A, o gabarito, olha aí, ó, bom, voltados, bastantes e meio. Vamos ver outra aqui, ó, bom, voltadas, não, né? E meia também não, né? Aqui já caiu essas aqui, então vamos para a letra E, né? Bom, voltadas, bastantes e meia, né? O meia cai e o voltadas também cai. Beleza, galerinha? Então, olha só. É isso aí, gente. É um decorebazão essa aula de hoje, né? Concordância nominal tem que lembrar, certo? E aí vocês têm que lembrar hoje de duas coisas bastante importantes, né? Muito importantes. Olha só, bastante muito importantes. Não é muitos importantes, né? Então, bastante importantes. Quais são elas? Norma culta, norma padrão é a regra, certo? E também lembrar determinado e determinada, determinante, né? Quando é que vai concordar ou não, certo? Gênero masculino e feminino e o número plural ou singular, né? E aí também lembrar dessas palavras aqui que muitas vezes elas não mudam, né? Menos, meio, certo? Elas não vão mudar, né? E outras que mudam de acordo com o determinado. Beleza? É isso, gente. É decoreba. Não tem assim... Ah, professor, tem alguma dica aí para resumir tudo? Não tem, certo? É você lembrar de cada uma dessas palavras. Olha aí, só conferindo o gabarito. Letra A. E aqui nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje, né? Muito obrigado, forte abraço a vocês e até a próxima. Valeu!